Vamos, Sofia? Vamos lá? Dá a mão. Aí. Vamos orar pelo Alcione que vai ministrar a palavra. Pai, nós queremos abençoar a vida do Alcione. Nós queremos, Senhor, que o Senhor tenha uma palavra para o nosso coração nessa manhã. Nós somos o Teu povo, somos a Tua igreja. E nós oramos, Pai, para que Alcione seja bênção nesse tempo. Seja instrumento do Senhor. Seja, Senhor Deus, a ferramenta do Senhor, Pai, para as nossas vidas nesse lugar aqui, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais equipamento ela precisa para poder enxergar, né? Pessoal, quero fazer 2 lembretes para vocês aqui. Já dei bom dia, né? Então, se sintam abraçados, beijados. Dia 31, a gente vai ter aqui um treinamento de educação a respeito dos filhos aí, né? A pedagogia de Jesus. Então, é um treinamento que vai ser feito aqui na congregação, relacionado à escola, mas também relacionado aos pais, professores, e quem quiser participar, na verdade, aprender um pouco a respeito da pedagogia de Jesus. Obrigado, Ketrin. Então, dia 31, a gente vai estar postando nos grupos também, aí para vocês terem mais informações, né? Dia 24, a gente vai estar definindo com vocês também o horário. Dia 24, a gente vai ter na Praça da Bíblia um momento chamado Clamor por Cascavel. A gente já participou há alguns anos, né? É um movimento da igreja aqui na cidade. Esse movimento Clamor por Cascavel tem o objetivo da gente orar pela nossa cidade. Então, a gente quer fazer um grande culto ao ar livre. Nesse dia, são vários dias, né? São 30 dias. Nós estamos escalados no dia 24, junto com o pessoal da Nova Batista. Então, a gente vai estar junto com eles, fazendo um grande culto na Praça da Bíblia nesse dia. Só vou confirmar o horário, se nós vamos estar lá às 19 horas, como a gente está fazendo junto com o pessoal da NIB, né? A gente combinar o horário certinho com eles, mas convido toda a igreja a estar lá, né? Leve cadeira, leve o que você precisar. Eu acho que vai estar quente esses dias aí, se não tiver, leve tua mantinha, leve água, para a gente passar um bom tempo adorando a Deus lá nesse culto que a gente quer fazer na praça. E também a gente tem praticado nesse dia evangelizar aquela região, né? A gente sai pregando o evangelho para quem estiver perto de nós aí nesse dia, tá bem? Então tá bom. Vou pedir para o pessoal apagar a luz aqui, para a gente falar algumas coisas. Pode apagar todos, acho que fica melhor. Se quiser apagar os cantos também, o pessoal consegue ver melhor. Amém. Pessoal, acho que o maior desafio, quando a gente sobe aqui para pregar a palavra, são vários, né? Mas o maior desafio é tentar ouvir o que Deus quer falar com a igreja. E esse é o desafio que acontece antes da gente necessariamente subir aqui no púlpito, né? Subir nesse espaço aqui, para compartilhar a palavra. E eu estava orando sobre o que eu deveria trazer como palavra para a igreja, o que o Senhor queria falar com a igreja nesses dias. E eu entendi do Senhor que o Senhor queria trazer coisas básicas. Então, talvez essa palavra seja uma palavra que você já conhece, talvez seja muito claro para você, talvez seja muito evidente para vocês que eu vou falar. Mas receba essa palavra como um reforço, então. Como o próprio apóstolo Paulo fala, né? Falou assim, eu não me canso de repetir algumas coisas para vocês, porque isso é segurança para vocês. Quer dizer que a repetição nos ajuda a gravar, nos ajuda a guardar.
mas reforça também e traz segurança para nós. Agora, talvez, e é o que eu creio, que muitos aqui, de fato, precisam ouvir essas verdades que o Senhor quer falar conosco hoje. E eu estou falando de algumas coisas que são indispensáveis para a vida cristã. E quais são essas coisas, né? Eu vou falando, você vai trocando isso. Eu não preciso nem falar para você trocar, você vai mexendo. Se estiver fora do contexto, vocês vão lendo igual. Algumas coisas que são indispensáveis. Meditando sobre esse assunto. Visão, maturidade e santidade. Sem essas três coisas, é muito difícil a gente conseguir prosseguir na vida cristã. Hoje eu não vou conseguir falar sobre maturidade, não vou conseguir falar sobre santidade, e na verdade quando eu comecei a escrever esse assunto, eu entendi que é muito grande para falar num momento só, talvez precisava de muito tempo para falar. Mas eu vou tentar me deter num primeiro ponto aqui, que é a respeito da visão. E nem a respeito da visão eu vou conseguir falar tudo hoje. Então vocês vão me ouvir um tempo falando sobre esses mesmos assuntos aqui, cada vez que eu puder estar compartilhando com os irmãos, eu quero estar trazendo uma continuidade desse tema. E o que a gente quer falar sobre visão? Vou ver se está funcionando aqui. Está funcionando? Ok, obrigado, é assim mesmo. O que eu quero falar sobre visão? A gente precisa ter uma clareza a respeito de visão, porque a visão, ela não define só o começo da nossa história, mas ela define toda a nossa caminhada e define também o nosso destino, aonde a gente vai chegar. Porque a primeira coisa que a visão traz para nós é uma clareza. É a clareza, nesse primeiro momento, a respeito de si mesmo, que é o que eu quero falar um pouco mais hoje, é a visão a respeito de si mesmo. Como é que você enxerga a si mesmo? Ou como é que você define quem você é? Qual é a sua identidade em Deus? Tá? Então a visão, ela traz clareza. Esse é o primeiro aspecto do que a visão produz para nós, ou em nós. Visão a respeito de si mesmo. A gente precisa, fundamentalmente, das coisas necessárias para a vida cristã, indispensáveis para a vida cristã, ter clareza a respeito de si mesmo. A gente precisa ter clareza a respeito de quem é Deus. É muito difícil a gente se relacionar com alguém desconhecido, né? Eu costumo dizer que você convida uma pessoa que você não conhece para a tua casa, que você não teve contato algum, e vamos supor que você me convidou para ir na sua casa, mas você me conhece muito superficialmente. E aí você fez um banquete lá para me agradar. Por quê? Porque quando a pessoa recebe outra na casa, ela recebe alguém quem ela quer, no mínimo, começar um relacionamento, né? Ou alguém que você tem afinidade, ou alguém que você gosta, ou alguém que você quer iniciar esse relacionamento. Você me chamou para na sua casa e fez um banquete para me agradar, e fez lá um prato maravilhoso, com muito camarão em cima. Né? A maioria gosta de camarão. E aí eu vou falar assim, olha, desculpa, não fique constrangido comigo, mas eu não posso comer, porque eu sou alérgico a camarão. Imagine a frustração sua de ter gasto todo aquele tempo preparando aquele jantar, aquela mesa linda, para alguém que você vai recepcionar, que vai falar assim, olha, eu não posso comer aquilo que você me ofereceu. Eu não posso aceitar aquilo que você está me dando. Assim pode ser o nosso relacionamento com Deus, se a gente não tiver uma visão clara, ou clareza a respeito de quem é Deus. De como eu me relaciono com Deus, de como eu agrado a Deus, de como eu sirvo a Deus, como eu adoro a Deus, como eu presto um culto a Deus. Isso é básico. É básico. Mas às vezes a gente passa muitos anos, e eu falo por experiência própria, passei muitos anos da vida de crente, da vida de cristão, sem ter uma clareza de como me relacionar com Deus. Básica.
mas nem sempre a gente aprende as coisas básicas. Muitas vezes a gente vai para as coisas mais complexas e deixa as básicas de lado e depois vai sofrendo pelo caminho. Isso interfere, a falta de visão interfere na nossa caminhada. Interfere na nossa partida, interfere na nossa caminhada e pode interferir no nosso destino. Se você não tem clareza a respeito desse relacionamento com Deus, você pode gastar muito tempo na sua vida, sem necessariamente ter um relacionamento correto com Deus. Mas a primeira coisa que você precisa ter é uma visão a respeito de si mesmo. Você precisa ter também uma visão a respeito do reino de Deus. A visão a respeito de si mesmo é o básico do básico. A visão a respeito de Deus é muito básica. Mas quando a gente chega à visão a respeito do reino de Deus, talvez a gente procure nas igrejas da cidade, nas congregações da cidade, e você converse com muita gente, e a grande maioria não tem essa visão. Visão a respeito da igreja. Ficou mais difícil ainda. E visão a respeito da vida eterna. Você percebe como essas coisas básicas, elas interferem não só no nosso ponto de partida, mas na nossa caminhada, e podem interferir também no nosso destino, ou seja, aonde a gente vai chegar? Então foi isso que o Senhor começou a me falar a respeito do que a igreja precisava ouvir. E eu lembrei de um versículo que está em Provérbios 29:18, na primeira parte, que diz assim: não havendo visão, o povo se corrompe. Não havendo visão, o povo se perde. Tem algumas traduções que falam a respeito de profecia. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se perde. O que é profecia? Profecia é a visão a respeito da direção que a pessoa deve seguir. A profecia é uma palavra de Deus que traz direção, que revela com clareza aquilo que Deus quer te mostrar, o caminho que Deus quer apontar para você. Então, não havendo visão, o povo se corrompe. Então, hoje a gente só vai conseguir, tomara que a gente consiga falar só a respeito dessa primeira parte, porque eu não sei se vamos conseguir. Visão a respeito de si mesmo. Quem eu sou? Qual é a minha identidade? Né? Espero que você não seja a identidade, pode passar. Essa aqui. Espero que quando você olhar para a tua identidade, você não veja o seu Madruga, né? Porque, às vezes, a gente pode estar baseado, ter nossa identidade baseado no que as pessoas pensam ou falam de você ou de nós, né? Mas a identidade que você tem não é a identidade real. É tipo o seu Madruga, assim, meio falcatrua, né? Por quê? Porque você baseou a sua identidade naquilo que falaram a seu respeito. Ou pode estar baseada no que você pensa sobre você, nas limitações que você construiu a respeito de si mesmo. A sua identidade pode estar baseada num conjunto de limitações que foram construídas a respeito do que você pensa de si mesmo. Ou elas podem estar baseadas no que Deus pensa a seu respeito. Quer ver que fato interessante? E como facilita a vida da pessoa saber quem ela é? A palavra de Deus diz lá no livro de João que chegaram várias pessoas, né, para João e começaram a questionar ele a respeito de quem ele era. Se ele era o profeta que haveria de vir, se ele era um enviado do Senhor. E aí ele começa a falar a respeito disso. Ele diz assim: os levitas e sacerdotes de Jerusalém vieram até João e perguntaram: quem és tu? E ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo.
Tu é Elias? Não sou. És profeta? Respondeu, não. Então perguntaram, quem você é? Para que a gente possa dar resposta para aqueles que nos enviaram. E ele disse, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Qual que foi a resposta dele? A resposta de João Batista, foi um texto no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 3. Olha que fato curioso, né? Curioso e ao mesmo tempo maravilhoso. Responder a respeito da sua identidade com uma palavra que Deus disse a seu respeito. Porque só Deus, que é o Criador de todas as coisas, que te criou desde o ventre da tua mãe, é só Ele que pode definir quem você é. Quando a gente olha para vários textos bíblicos a respeito disso, a gente vai perceber, por exemplo, que Deus fala para Jeremias, no capítulo 5, um texto, e eu me familiarizo muito com esse texto aqui, que diz assim, portanto assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, porque você disse tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. O que Deus estava dizendo para Jeremias? Você vai ser esse homem, cujas palavras da sua boca serão como fogo, e quando você abrir a sua boca para as pessoas, elas vão ser como lenha. E você, as tuas palavras, as palavras que eu vou pôr na sua boca, elas vão incendiar o coração das pessoas. O que Jeremias passou a fazer? Desenvolveu todo um chamado profético, né? Para a vida dele. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que ele entendeu claramente a respeito da sua identidade. A partir do momento que Deus falou com ele a respeito de quem ele era, Deus definiu o seu chamado e a sua identidade. Vocês lembram a respeito de Paulo? Lá no livro de Atos, quando vai falar a respeito de Paulo, Paulo é levado então, com aquele encontro no caminho de Damasco, ele é levado para... Deixa eu só abrir o texto aqui. Para a casa de um homem chamado Ananias, e quando ele chega na casa desse homem chamado Ananias, tem todo aquele cenário, ele tem um encontro com o Senhor no caminho, os olhos dele, ele fica sem visão temporariamente, Ananias ora por ele, eu vou contar uma parte só da história, mas tem uma palavra aqui, no capítulo 9 do livro de Atos, que é tremenda. Quando o Senhor fala para Ananias a respeito de quem seria Paulo a partir daquele dia. No versículo 15 diz assim, disse porém o Senhor, vai, porque este homem é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. O resto da história de Paulo a gente conhece, não conhece? O que Deus fez com Paulo aqui? Deus definiu a sua identidade e a partir da sua identidade o seu chamado. Quando Deus tem um encontro com Abraão, o que Deus fala para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o caminho que te mostrarei. E o que Deus fala para Abraão? De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que Deus está dizendo? Definindo identidade de Abraão e chamado. Você percebe? E aí você vai encontrar a experiência de Maria com o anjo. O que o anjo fala para Maria? Em Lucas, o anjo fala assim, você é agraciada, Maria. Você é bendita entre todas as mulheres.
Deus definindo a identidade de uma jovem naquele momento lá, talvez com 15, 16, 17 anos, que ia ser mãe, que ia receber no seu ventre ali o Salvador de toda a terra. Qual era a experiência de maternidade de Maria? Nenhuma. Mas nesse momento, Deus define para Maria a sua identidade e define o propósito para o qual o Senhor a tinha chamado. Então, o que eu quero dizer com isso? E a gente vai encontrar outros textos, quando Deus fala para Samuel, e eu gosto também muito desse texto de Samuel, quando o Senhor fala para Samuel, ou melhor, fala para Davi, Davi queria construir um templo para o Senhor, então o Senhor chama o profeta Natã e diz assim, 2 Samuel capítulo 7, versículo 8, agora pois dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Essa é a palavra que Deus dá a respeito de Davi, define a identidade de Davi. Falou assim, ó, Davi, você é pastor. Eu te tirei de trás das ovelhas. E além de pastor, eu te fiz rei sobre Israel. Para que você fosse o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E você vai encontrar na Bíblia inúmeras situações que Deus vai falando a respeito de identidade e chamado, né? Então, a gente precisa ter como prática na nossa vida. Como prática na nossa vida. E eu quero te incentivar a essa prática na sua vida. Que você tenha uma palavra clara de Deus a respeito de quem você é. Amém? Vou repetir. Eu quero te incentivar para que você tenha uma palavra que você receba do Senhor, uma palavra clara a respeito de quem você é. Amém? Como é que você vai fazer isso? Você vai orar ao Senhor, Senhor, a Bíblia está cheia de experiências, de homens, de mulheres, que o Senhor falou, que o Senhor definiu. O Senhor definiu identidade, e o Senhor definiu chamado. Lembra aquele texto de Jeremias, que eu li para vocês? Aquele texto foi a primeira palavra que eu recebi do Senhor quando me converti. Aquela palavra marcou minha vida. Eu era tão recém-convertido, mas tão recém-convertido que eu sequer sabia o que queria dizer aquilo. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma clareza tão grande de Deus, que era Deus falando comigo. Porque aquelas palavras, quando eu li, eu estava lendo a Bíblia e aquelas palavras saltaram assim, elas saltaram da Bíblia, elas ficaram suspensas no ar assim, né? Na minha frente. Aquele texto de Jeremias 5,14. E eu estava orando para o Senhor e falando para o Senhor que eu queria conhecer o Senhor, que eu queria ter uma experiência com o Senhor. Aquelas palavras, lendo a Bíblia, elas saltaram e eu comecei a chorar. E eu não entendi direito o que significava aquilo. Eu estava no interior de São Paulo, num treinamento da empresa, da indústria que eu trabalhava. Eu fiquei 21 dias nesse treinamento. Eu fiquei sozinho num quarto de hotel. E eu estudava as apostilas que tinha que estudar e eu lia a Bíblia. Eu estudava as apostilas e lia a Bíblia. Eu estudava as apostilas e lia a Bíblia. Nesse dia, essas palavras saltaram aos meus olhos. E Deus falou ao meu coração. E eu lembro que tinha um rapaz que estava fazendo treinamento comigo. E eu corri para ele assim, de noite, né? Corri lá para o quarto dele e falei, cara, fala comigo assim, você que conhece mais, você que é crente há mais tempo, o que significa isso aqui? Ele falou assim, isso é Deus falando com você.
Então eu quero te incentivar. Quero dizer assim, que alguém que não conhecia o Senhor, que não tinha conhecimento da palavra, que não tinha tido nenhuma experiência com Deus, recebeu do Senhor uma direção para a sua vida, recebeu uma palavra do Senhor para a sua vida, que fui eu. Eu digo para você que você pode. E eu quero te incentivar a ter essa experiência com o Senhor. Se você ainda não teve, você precisa ouvir do Senhor a respeito da sua identidade e chamado. Uma palavra que defina você, defina quem você é, a sua identidade, o conceito que o Senhor tem a respeito de você, para definir não só os teus primeiros passos, mas a tua caminhada e o teu destino. Amém? Porque a gente não pode basear nossa identidade no que as pessoas falam, a gente não pode basear nossa identidade no que a gente pensa a respeito de si mesmo, mas a gente precisa basear a nossa identidade no que Deus fala a respeito de nós. Vamos lá, vamos passar do seu Madruga. E Jesus incentivava os discípulos a descobrir a identidade. Em Mateus capítulo 16, diz que eles chegaram das regiões de Cesareia, e Jesus interrogou os seus discípulos, dizendo: o que os homens dizem ser o Filho do Homem? E responderam: um dizem que é João, o Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias, ou alguns dos profetas. E aí Jesus perguntou para eles o seguinte: mas vocês, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas. O que significa Bar-Jonas? A palavra Bar na Bíblia significa filho. Simão, filho de Jonas. E é interessante porque é a única vez que Jesus chama Pedro de Bar-Jonas. Simão Bar-Jonas. O que Jesus estava falando ali é a respeito da identidade, que a identidade ela vai ser revelada pelo Pai. Porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus estava falando para Pedro que Pedro era filho de Jonas. E ele trouxe a lembrança de Pedro, quem era o seu pai. Mas aí ele fala a respeito de quem era o pai do Senhor Jesus Cristo. E é o Pai do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, que define e quem revela a nossa identidade. Amém? Nesse texto nós temos 3 grupos de pessoas com que nos relacionamos, que falam a respeito de quem somos. O povo, quem o povo diz que eu sou? Quem que é esse povo? Pessoas que nos conhecem, mas não são necessariamente nossos amigos. Aí tem um segundo grupo, que diz assim: quem vocês dizem que eu sou? Está relacionado aos discípulos de Jesus, ou amigos, família, aqueles que estão mais perto de nós. E o terceiro grupo é quem Deus diz que eu sou. O Criador, aquele que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, que conhece o nosso íntimo, conhece o nosso coração. Então tem 3 grupos que podem dizer a respeito de quem nós somos. O povo, pessoas desconhecidas, aleatórias, que não necessariamente são próximos a nós. Os amigos, os discípulos de Jesus, a família, aqueles que estão mais perto. E Deus. Mas quem de fato tem capacidade de dizer a nossa identidade é Deus. Eu queria mostrar um outro extrato da importância de se conhecer. A palavra de Deus, assim como imagina a sua alma, assim você é. Aqui tem uma figura muito típica aqui, ó. O gatinho olha para o espelho e se vê todo esmilinguido aqui, né? E o gatinho se olha no espelho e se vê um leão. Às vezes a gente também é assim. Ou a gente pensa que é o super-homem, ou a gente pensa que é o fracote. As duas imagens, elas estão distorcidas.
nenhuma delas é real. Porque aquele gatinho ali não deixou de ser o gatinho. Ele não passou a ser leão, nem passou a ser aquele esmilinguido. Assim como imagina a sua alma, assim você é. O que a palavra de Deus diz em Provérbios 23, 7. E é por isso que a gente precisa ser definido pelo Senhor. Tá? E essa pergunta a respeito de quem você é, quem eu sou, afinal, quem que pode responder essa pergunta? Um homem? Um psicólogo? Um filósofo? Ou talvez os pensamentos, os sentimentos que brotam da alma humana? E a gente precisa ter cuidado em dar resposta, pois nesse campo o inimigo pode se infiltrar facilmente para nos dar uma visão equivocada acerca de quem somos na realidade. A única fonte segura de conhecimento é Deus. E quando o Senhor começa a falar conosco na palavra, em Gênesis 1, 26, o que Deus diz é que nós somos, num primeiro momento, criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou tanto física quanto espiritualmente. Agora tem um detalhe. Deus nos fez únicos. Não tem duas pessoas iguais na face da terra. A nossa genética, o nosso DNA, o nosso impressão digital, a pupila dos nossos olhos, a íris, não se copia. Deus não fabrica em série, Ele é o Criador. E eu gosto de pensar nesse texto porque eu fico imaginando a dedicação de Deus em fazer cada um de nós do jeito que nós somos. Não seria mais fácil fazer uma série de pessoas? Uma série de Alciones, uma série de Jefferson, de Marcos, uma série de Tânia, uma série de Cíntia, todas as Cíntias da terra seriam iguais. Né? Todas as Adelci da terra seriam iguais. Né? Mas tem alguém parecido, mas não tem igual. A gente pode ser simples, mas a gente é único. Deus me fez tal como eu sou, e não há nada igual. E eu sou como sou, porque Deus quis assim. E aí eu não estou falando de pecado, não estou falando de falha de caráter, eu estou falando de como Deus criou. E como é que a gente descobre quem a gente é? Vamos lá, pode passar. E aí a gente vai entender por que Deus deixa na Bíblia a genealogia. A genealogia serve para a gente descobrir quem é o pai. E o ponto principal para descobrir minha identidade é conhecer a paternidade da qual provenho, minha filiação. Para saber quem eu sou, eu devo perguntar quem é meu pai. Mas aí entra um aspecto a respeito da paternidade, que a paternidade é a única referência concreta para determinar a identidade de uma criatura que nasce. Então, se a gente pensar num bebê que está na caminha de um bercinho, quem que ele é? Quem conhece? Ninguém nunca viu antes. Recém-nascido. A gente sabe apenas que é uma criatura de Deus, que foi criado único. O problema é que isso somente não basta, né? Então a gente precisa conhecer a sua filiação, saber quem são seus pais. E a Bíblia quase sempre nos mostra essa referência. Quando ela fala de Bar-Jonas, quando ela fala de Bartimeu, quando ela fala de Barnabé, quando ela fala de Salomão, filho de Davi, ela vai dando uma referência genealógica para nós, de quem era o pai. É por isso que a gente encontra lá aquela parte agradável de ler na Bíblia as genealogias, né? Mas aquilo está lá para nos fazer lembrar que a gente tem uma história, que a gente tem uma família e que a gente tem uma paternidade.
Então, na nossa identidade, traz o pai e a mãe. Agora tem um fato interessante, e eu acho que eu vou parar meio por aqui, não vou conseguir continuar, que é a nossa certidão de nascimento. Se a gente pegar toda da nossa certidão de nascimento para trás, e for fazer a árvore genealógica nossa até o início, a gente vai chegar lá em Adão. Não é isso? O nosso nascimento natural vai nos levar para Adão e não para Cristo. Mas quando eu me converto ao Senhor, quando eu me entrego a Ele, quando eu me arrependo, me batizo, eu morro para a velha vida, minha natureza adâmica é crucificada com Cristo e sepultada com Ele. Romanos capítulo 6 fala assim: acaso vocês não sabem que aqueles que foram juntamente com eles, sepultados nas águas do batismo, foram crucificados com Ele? Ali morreu o velho homem, e nasceu um novo homem, não nascido da carne, mas nascido do Espírito. Então aquele que foi batizado morreu para a natureza adâmica, e é como se interrompesse essa genealogia natural, para começar uma nova genealogia agora espiritual. Então, ao vir ao mundo, quando Jesus veio ao mundo, Ele me incluiu nele mesmo. Sua morte foi a minha morte, e o seu sepultamento, meu sepultamento. Quando eu fui batizado, me uni a Ele em sua morte, e a minha velha identidade adâmica ficou sepultada sob as águas. E quando eu ressuscitei com Ele, no poder da sua ressurreição, eu nasci para uma nova vida, a vida de Deus pelo Espírito. E se eu nasci de novo, eu também recebi uma nova natureza, uma nova identidade, a identidade de Cristo. E sabe o que aconteceu agora? Ele é meu pai. Então eu descubro quem eu sou. Eu sou um filho de Deus. Eu tenho um pai amoroso, um pai que se compadece dos seus filhos, um pai que conhece a nossa estrutura, um pai que sabe que nós somos pó, conhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades, mas que é meigo, que é santo, que é justo, que é paciente, que é bondoso, e que quer imprimir em mim a sua própria natureza. Amém? A paternidade de Deus. Aqui se assenta a primeira grande verdade na minha mente: eu sou filho de Deus, essa é a minha identidade. Nós nascemos, e todos os homens nascem como criatura de Deus, essa é a nossa natureza. Essa é a forma natural como os homens vêm ao mundo, como criaturas de Deus. Mas quando morrem no batismo e nascem de novo, quando são crucificados juntamente com Cristo, na semelhança da sua morte, eles também ressuscitam juntamente com Cristo, é isso que diz Romanos capítulo 6, e agora a gente recebe uma nova identidade, a identidade de se tornar filho de Deus. Por isso que João capítulo 1, versículo 12 diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome, que não nasceram da carne, mas nasceram do Espírito. Abra a tua Bíblia em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Diz assim: porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O texto diz: aqueles que de antemão conheceu.
Às vezes a gente se pergunta, né? Será que Deus me conhece? Será que Deus lembra que eu existo? Será que Deus ouve as minhas orações? A palavra de Deus diz assim, que Ele nos conheceu antecipadamente. Isso fala de uma verdade a respeito da nossa identidade, que nós somos filhos conhecidos do Pai. O Pai nos conhece. Alguns sentem como se Deus não os atendesse, que não se interessasse por eles. Quando oro, parece que não tem certeza de que são seus filhos. Mas Romanos diz, aqueles que de antemão conheceu. Quando foi esse de antemão? Antes da fundação do mundo. Em Efésios diz assim, que Ele nos escolheu nele, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Quando você ainda não havia nascido, Deus já te conhecia. Antes de Jesus vir à terra, antes de Adão e Eva serem criados, Deus já te conhecia. E te predestinou para a adoção de filho por meio de Jesus. Primeira Pedro 1:2 diz que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. O que é presciência? É um conhecimento antecipado. Ele conheceu de antemão. Antes de criar todas as coisas, o Senhor te conhecia. E Ele sabia que você viria a existir. Por que Deus fala para nós a respeito disso? Por que Deus deixa registrado na Bíblia a respeito dessas coisas? Porque Deus se importa com você. Ele morreu na cruz por se importar comigo e com você. A palavra diz que Ele se importa até com os detalhes. Porque até os fios de cabelo da nossa cabeça Ele conta. Quem que se importa com o fio de cabelo que cai? O nosso Deus se importou. Segunda verdade a respeito da nossa identidade. Nós somos filhos escolhidos por Deus. Efésios 1:4 diz que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O que é eleger? É escolher. É como, eu coloquei um exemplo aqui, como se a gente fosse na praia, né, na areia, e quando você visse assim, bilhões de pedrinhas, você pegasse uma. Por que essa? Por que você escolheu aquela pedra? É a mesma pergunta, por que Deus escolheu você? Por que Deus escolheu a mim? A gente não sabe, não tem como saber. Mas o texto diz que Ele fez assim segundo o puro afeto da sua vontade, segundo o beneplácito, segundo a sua grande bondade. Ele decidiu assim escolher você e escolher a mim. Então quer dizer que Deus não só te conheceu, mas também Deus te escolheu. Nós somos filhos conhecidos do Pai, e nós fomos escolhidos pelo Pai, eleitos nele, antes da fundação do mundo. E Efésios 5 diz que Ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, por causa do seu grande amor com que nos amou. Ele então nos predestinou para a adoção. Nós fomos desejados pelo Pai. Existem filhos que nascem sem serem desejados por seus pais. São recebidos talvez como fruto de uma relação sem planejamento. Mas tem outras crianças que são esperadas com expectativa.
Agora aqui tem uma grande verdade, né? Você não nasceu porque o teu pai e a tua mãe quiseram. Talvez ele até desejaram ter um filho. Mas eles não te elegeram. Eles não te conheciam. Talvez até falaram, eu gostaria de ter um menino ou uma menina, mas não sabia o sexo. Algumas pessoas têm complexo de rejeição por não haverem sido desejados pelos pais. Mas o Senhor quer curar esse trauma com essa verdade de Deus. Você nasceu porque Deus te desejou. Ele decidiu como queria que fosse. Você é um filho ou uma filha desejada pelo Pai. O Pai te escolheu segundo o seu grande amor, segundo o bom propósito da sua vontade. Eu vou parar nesse 4 aqui, porque tem 10. Você é um filho amado por Deus. A palavra diz que Ele nos escolheu nele, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Por causa do seu grande amor com que nos amou. Ele nos predestinou, nos elegeu por amor. Por isso que você é um filho amado por Deus. Às vezes a gente se sente sozinho, triste, achando que ninguém lembra de nós. Mas essas são as mentiras de Satanás. O nosso Pai, o nosso Deus, nos conheceu, nos escolheu, nos desejou e nos amou antes da fundação do mundo. Amém? A nossa identidade, ela passa a ser formada a partir da revelação que nós não nascemos da carne, mas nascemos do Espírito. E agora nós temos uma nova vida em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora que vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. E eu tenho duas maneiras de enfrentar esse texto. Eu tenho uma maneira, que é conhecer esse texto. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu tenho uma maneira de enfrentar esse texto. Enfrentar esse texto significa receber essa palavra para mim, como verdade na minha vida, e ser liberto porque ela se fez viva em mim. Amém? Eu posso só conhecer a verdade, eu posso enfrentar essa verdade, receber essa verdade no meu coração. Você pode só ouvir essa palavra de hoje, ou você pode receber essa palavra de hoje. E essa escolha é sua. Por isso que a palavra de Deus diz assim: a todos quantos o receberam. Deus poderia ter deixado escrito: a todos quantos o conheceram. A todos quantos ouviram falar a respeito de Jesus. A todos quantos só leram a Bíblia. A todos quantos frequentaram a igreja. Mas a palavra de Deus diz assim: a todos quantos o receberam. Você pode conhecer ou você pode receber essa verdade. Aqueles que o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Amém? Amém. Queria que você fechasse os teus olhos. Você recebe essa palavra no teu coração?
Senhor, nós recebemos essa palavra em nosso coração. Recebemos essa verdade em nosso coração para sabermos que o Senhor é nosso Pai. É o nosso Deus, que nos conhece antes da fundação do mundo, que nos escolheu antes da fundação do mundo, que nos adotou como filhos, nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos seus filhos, que o Senhor nos fez filhos eleitos, filhos escolhidos, filhos amados do Senhor, para que cada dia mais nos tornemos mais parecidos com Jesus. O Senhor nos inseriu numa família, para que a gente tivesse um modelo de irmão que é Jesus. Para que a gente tivesse uma referência de pai. Essa é a nossa oração. Que o Pai nosso que estás nos céus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Santificado é o teu nome. O Senhor é santo e o Senhor deseja que nós sejamos santos. Que seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. A tua vontade ela é muito melhor que a nossa, então a tua vontade que precisa ser feita. Como ela é feita no céu, que a tua vontade também seja feita aqui na terra. Nós te louvamos nessa manhã, Deus. Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Eu vou encerrar aqui porque tem bastante coisa ainda para falar, eu não quero cansar vocês. E segundo o Elvis falou semana passada, o Marcão ficou olhando no relógio, né, Elvis? Então... Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês. Semana cheia da graça de Deus. Mas eu queria que você não esquecesse de orar. Não só orar. Orar e ler a palavra de Deus. Para que o Senhor fale ao teu coração aquilo que o Senhor pensa a teu respeito. Que o Senhor possa definir a tua identidade, o teu chamado com uma palavra. Para que essa palavra fique gravada no teu coração. Para que você possa caminhar todos os dias com clareza e com convicção a respeito do que o Senhor falou a teu respeito. Amém? Amém. Como a gente falou bastante sobre paternidade aqui, sobre filiação, eu queria aproveitar e chamar as gravidinhas mais novas aí, para que a gente pudesse orar por elas. Temos várias, né? A Eliane não está? Ah, está lá a Eliane, ó, vem cá. Vem cá os maridos também. Oi? O Wolf estão viajando. Maristela, Jefferson, Ingrid, Luiz. Vem cá. Quem mais? Tem mais grávida aí? Tem. O Jefferson pediu para a gente orar também, porque quem quer ficar grávida? Vem cá, Thalita, Douglas. Amém. Ainda faltou a Laura e o Gabriel aqui. Olha a Debolinha. Quem mais que faltou? A Letícia faltou. Gente, ó. Vocês descobriram por que a gente resolveu abrir uma escola? Nós vamos ter muito cliente no futuro, é por isso. É. Vem cá, Marcão. Orar por elas. Ora pelos pais e pelas mães. Se continuar assim, vai faltar vaga na escola, logo, logo, né?
Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, por essas famílias, Pai. Te louvamos pela vida das nossas irmãs, pela gravidez delas, Pai.